Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? A aula de hoje será colonização espanhola na América e colonização inglesa na América, essas duas colonizações, entendeu? Vamos começar aqui sobre colonização espanhola na América, ok? Então, conquista da América Espanhola, vamos falar, né, sobre isso. A conquista da América Espanhola foi o nome dado ao processo de dominação dos espanhóis sobre os nativos encontrados na América recém-descoberta. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América, em 1492, iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, chamada de Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano e iniciou o processo de ocupação e colonização. A conquista da América espanhola, ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época, e os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do espanhol de conquistar e explorar principalmente a procura de metais preciosos. Com a chegada dos espanhóis, em 1492, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, conhecidos também como os reis católicos, fizeram uso da sua influência conquistada após anos de lutas contra os muçulmanos da Península Ibérica, com a Igreja Católica, e assim surgiu o Tratado de Tordesilhas de 1494. O aval da Igreja Católica durante o século XV era extremamente importante porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões dos reis. O tratado estipulou uma linha imaginária sobre a América. Assim, as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como posse da Espanha e as terras descobertas a leste foram nomeadas como posse de Portugal. Nas terras que foram consideradas espanholas pela Igreja, estavam duas grandes civilizações, astecas e incas. Essas civilizações eram conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo conhecimento sobre inúmeros assuntos, além de possuírem grandes construções e formarem sociedades extremamente complexas e organizadas. Os espanhóis haviam passado séculos lutando contra os muçulmanos na Península Ibérica, em um processo chamado de reconquista. Assim, viram nas expedições à América uma nova reconquista, uma vez que os povos nativos não eram cristãos. Sobre a conquista da América, é importante considerar que quase não havia financiamentos da coroa para as expedições, que em geral eram financiadas por banqueiros interessados no retorno financeiro dessas expedições caso fossem encontrados metais preciosos. Entretanto, era necessária uma autorização da coroa para que uma expedição fosse realizada. Hoje, sabe-se que inúmeras expedições foram realizadas de maneira clandestina e toda expedição autorizada pela coroa tinha como obrigação o pagamento do quinto de imposto, a cobrança de 1/5 ou 20% de todas as riquezas obtidas. Causas da conquista. A história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos à custa do extermínio destes. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em número consideravelmente inferior ao dos nativos. E, apesar disso, existem motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. 1. Doenças. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras de maneira epidêmica e fulminante. 2. Superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metal dos espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de espadas, bestas, arcabuzes e etc. 3. Alianças. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus algozes.
Violência. Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas ilhas do Caribe, com a implantação de cidades e da mineração de aluvião. Rapidamente, as populações nativas do Caribe foram quase completamente dizimadas, como nos diz o relato. Sobre esses cordeiros tão dóceis, os nativos, tão qualificados e dotados de seu criador, como se disse, os espanhóis se arremessaram no mesmo instante como leões e tigres cruéis. Há muito tempo, esfaimados de 40 anos para cá, e ainda hoje em dia outra coisa não fazem ali senão despedaçar, matar e afligir, atormentar e destruir esse povo por estranhas crueldades, como vos farei ver depois. De tal sorte que de 3 milhões de almas que havia na ilha espanhola e que nós vimos, não há hoje de seus naturais habitantes nem 200 pessoas. A ilha de Cuba está hoje como deserta. A ilha de São João e a da Jamaica, ambas muito grandes e muito férteis, estão desoladas. Em várias partes da América, entretanto, houve resistências dos nativos que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartida, optaram por fugir. Além disso, muitos espanhóis tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. O bispo Frei Bartolomé de Las Casas foi o maior nome da defesa dos índios contra a violência espanhola. Mesmo assim, a mortalidade foi gigantesca. Estima-se que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século da conquista. Ok? Vamos mais um pouco aqui. Então, e a colonização espanhola na América se caracterizou pela modificação da estrutura política, econômica e religiosa das sociedades que habitavam naquele território. Os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, idioma, organização econômica e social. Por sua parte, levaram uma série de produtos desconhecidos para a Europa, como a batata, o milho e o chocolate. Além disso, as fronteiras do mundo conhecido se alargaram e se modificaram para sempre. Após a conquista, era preciso ocupar o território americano. Afinal, os reis precisavam dominar mais regiões e mercados para legitimar sua existência. Igualmente, se queria expandir a fé católica. O poder político garantia a difusão da fé, enquanto a Igreja Católica legalizava a apropriação dos territórios. Por sua parte, a burguesia financiava a tomada dos bens alheios em nome do rei. A capitulação era um instrumento que permitia a execução desses interesses. Neste documento ficavam estabelecidos os deveres de cada uma das partes que participavam na ocupação do novo domínio. Assim, estava especificado detalhes como o capital a ser empregado, as condições básicas da expedição, e se definia o quanto de dinheiro seria aportado pela coroa e pelos particulares. Economia das colônias espanholas. Ao estabelecerem-se na América, os espanhóis se depararam com populações organizadas e regidas por leis há muito consagradas. Deste modo, além de suas próprias regras, como a encomenda, os colonizadores empregaram os costumes locais para aproveitar a mão de obra indígena como a mita. A encomenda era uma instituição em vigor nos reinos de Castela e foi adaptada nas Índias, América. A encomenda permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos na forma de trabalho ou de bens materiais a determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizá-las, cuidá-las e defendê-las. As encomendas eram hereditárias, mas não perpétuas. Os abusos cometidos por muitos encomendeiros levou várias ordens religiosas a protestarem junto ao rei. De fato, a coroa espanhola tentou aboli-la 50 anos após sua instituição, gerando revolta em vários pontos dos vice-reinos. Também a própria população indígena se rebelava contra esse sistema, como foi o caso da revolta liderada pelo indígena Bartolina Siza, 1750 a 1783, na atual Bolívia. Mita. No vice-reino do Peru, principalmente os colonizadores aproveitam a mita, uma criação inca, a fim de garantir o trabalho dos indígenas para seus propósitos. A mita consistia numa prestação de trabalho que a população masculina fazia ao inca. Geralmente tratava-se de ajudar na construção de templos e caminhos
Em contrapartida, recebiam proteção e oferendas aos deuses. Os espanhóis usaram esta mesma ideia em todo o território do vice-reino do Peru. Desta maneira, as tribos indígenas eram confinadas às reduções e aí recebiam o catecismo. A fim de pagar por seus custos, deviam realizar a mita. Esta geralmente consistia no emprego de parte da população na exploração de minas de prata durante um ano. Embora o trabalho nas minas fosse regulado e deveria ser realizado apenas por 3 semanas, o fato é que as duras condições de trabalho mataram muitos indígenas que foram empregados ali como mão de obra. Ok? E então, administração da América Espanhola, certo? Para controlar o vasto território que conquistara, os espanhóis criaram inicialmente 2 vice-reinos, diretamente ligados à coroa: o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. Também foram estabelecidas a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral de Porto Rico e a Capitania Geral de Santo Domingo. Importante ressaltar que estes territórios eram considerados como uma própria extensão do reino espanhol, daí o nome de vice-reino. A metrópole possuía as seguintes instituições para administrar a colônia. Vamos falar quais são. Casa de contratação, responsável por registrar todas as pessoas que se dirigiam e se estabeleciam nas Índias, América. Igualmente anotava as mercadorias, provinha os pilotos de mapas de navegação e ainda exerciam a justiça. Inicialmente tinha sua sede em Sevilha e mais tarde em Cádiz. Outra instituição, Conselho das Índias, auxiliava o rei a tomar decisões relativas aos seus domínios na América, em termos de justiça, economia, até durante a guerra. Outra instituição, Real Audiência, eram os tribunais de justiça estabelecidos nos vice-reinos e que julgavam os crimes cometidos por seus habitantes. Vice-reinos e capitanias gerais. Com as reformas iluministas empreendidas pelo rei Carlos III, 1716 a 1788, no século XVIII, os vice-reinos foram desmembrados em 4 e foram criadas mais capitanias gerais. O objetivo era encontrar uma forma de melhorar a administração colonial. Vice-reinos, territórios de grande extensão e população, eram os mais rentáveis para a coroa espanhola. Estavam governados por um vice-rei, eram eles vice-reino da Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Prata. Outra instituição. Capitanias gerais foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena ou que eram alvo de ataques de piratas. Foram elas Guatemala, que abarcava os atuais países da Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica, Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingo e Porto Rico. Cargos políticos nas colônias espanholas. As colônias eram administradas por funcionários nomeados pelo próprio soberano. Os cargos políticos, que eram nomeados pelo próprio soberano. O vice-rei era o cargo mais alto dentro desta estrutura e ocupado por um nobre ou fidalgo diretamente indicado pelo rei. Possuía autoridade máxima e dele dependiam algumas capitanias gerais. Capitão-geral. Título utilizado por quem estava à frente das capitanias gerais. Governadores auxiliavam o vice-rei ou o capitão-geral a administrar o território. Cabildo era uma espécie de conselho formado pelos proprietários e homens de destaque da sociedade, inclusive o clero, e se reuniam num edifício de mesmo nome. Vamos lá. Sociedade nas colônias hispânicas. Ok? A sociedade colonial na América Espanhola estava marcada pela cor da pele. Com o passar do tempo, devido às uniões interraciais, o local de nascimento seria mais importante que o grau de mestiçagem. Assim temos chapetones, assim chamados os espanhóis recém-chegados nas colônias hispânicas, ocupavam os altos cargos como vice-rei, capitães gerais, governadores, alcaldes ou intendentes, prefeitos, bispos e arcebispos, superiores de várias ordens religiosas. No entanto, suas prerrogativas não eram hereditárias, pois se tivessem filhos nascidos fora da metrópole, estes seriam considerados crioulos e não gozavam da mesma posição social que os progenitores. Crioulos
Eram os filhos de espanhóis nascidos na América, não podiam ocupar os altos cargos, mas participavam do cabildo e tinham uma posição social acomodada. Os crioulos exerciam várias atividades e eram profissionais como advogados, comerciantes, mas também encomendeiros, exploradores de minas, fazendeiros. Ao contrário do que significado em língua portuguesa, a palavra crioulo em espanhol não representa uma pessoa de cor negra. Indica aqueles brancos que nasceram na América e não no Reino da Espanha. Negros escravizados. Os africanos escravizados eram trazidos por traficantes ingleses e portugueses que contavam com a participação de investidores espanhóis. As pessoas escravizadas foram utilizadas como mão de obra para substituir a população indígena dizimada no Caribe e forçados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, tabaco, cacau, algodão, dentre outros cultivos. A escravidão negra não foi homogênea nos domínios espanhóis da América. Foi intensamente empregada na região caribenha, mas com menos força do que no vice-reino do Peru, por exemplo. Por outra parte, quase não se sente sua presença na região do Rio da Prata. Indígenas. A colonização espanhola supôs o desaparecimento da antiga forma de vida dos povos nativos. A economia foi reorientada para o mercado externo e os indígenas trabalharam especialmente nas minas de prata, ouro e mercúrio, mas também eram empregados no serviço doméstico e na agricultura. Com o passar do tempo, o idioma original foi sendo substituído pelo castelhano e a religião passou a ser o catolicismo. Igualmente se desenvolve uma crença que mistura práticas pagãs com o cristianismo. Mesmo com todas essas mudanças, alguns costumes se mantiveram e outros se mesclaram, criando uma nova forma de pensar e viver. Outros, infelizmente, foram perdidos para sempre. Mestiços. Esta era uma sociedade em que a cor da pele determinava seu lugar na hierarquia social. Segundo os costumes coloniais, a união entre um espanhol e uma indígena dava origem ao mestiço. Espanhol e indígena. Apesar disso, os mestiços eram aceitos porque eram criados num ambiente culturalmente branco. Com o passar do tempo, indígenas brancos, negros foram se unindo e gerando filhos. Isso provocou o surgimento de pessoas que não se encaixavam em nenhuma das categorias citadas acima. Assim, passou a surgir uma série de palavras específicas para cada uma dessas uniões. Podemos citar mulato, torna-atrás, murisco, lobo, zambaio, coiote, cambujo, chamizo, etc. Era um modo de estabelecer novas categorias, mas ainda assim o estatuto de cada mestiço era ambíguo e dependia de quão branca fosse a cor da pele e seus costumes. Países colonizados pela Espanha. São muitos territórios que foram ocupados pelos espanhóis na América. Vejamos: Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Honduras, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e México. Além disso, os espanhóis povoaram algumas ilhas do Caribe, que depois passaram às mãos de outros colonizadores como Jamaica, Trindade e Tobago, Guadalupe ou São Cristóvão e Neves. Igualmente grande parte do que hoje se denomina Estados Unidos formava parte do vice-reino da Nova Espanha e englobava os atuais estados de Califórnia, Texas, Flórida, Nevada, Colorado, Utah, Arizona, Texas, Oregon, Novo México, Washington e parte de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma e Louisiana. Ok? Pessoal, falamos de colonização espanhola na América e agora vamos falar de colonização inglesa na América. Ok? O processo de colonização inglesa nas Américas começou tardiamente na comparação com os espanhóis e portugueses. A exploração colonial iniciou-se por pequenos povoados que formaram posteriormente as 13 colônias na costa leste da região hoje ocupada pelos Estados Unidos. Antes de se lançar ao mar, no século XVI, a Inglaterra enfrentou a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. As primeiras incursões marítimas seguiram a linha dos espanhóis e franceses, que buscavam um caminho para a Índia através da América do Norte. No reinado de Elizabeth I, 1558 a 1603, piratas espanhóis foram parceiros dos ingleses nas navegações. O mais famoso deles, Francis Drake, foi condecorado pela rainha. As navegações inglesas tornaram-se um lucrativo negócio
quando a Grã-Bretanha dominou o comércio de escravos africanos para o continente americano. Resumo, né? No século XVI, a Inglaterra estava dominada pela criação de ovinos destinados à produção de lã, voltadas cada vez mais para esse negócio. A produção de alimentos nas fazendas caiu. Em consequência, houve escassez de alimentos e queda da oferta de trabalho no campo. A alternativa era buscar mais terras, e diferente do que ocorreu com as colônias latinas, a ocupação da América do Norte ocorreu a partir de empreendimentos. Os novos territórios também recebiam excedente populacional e atraíam quem reclamava a maior liberdade religiosa que oferecida na Inglaterra. Duas empresas privadas iniciaram o processo de colonização na América do Norte, a partir de 1606. Após concessão da coroa inglesa, a Companhia de Londres monopolizou a região ao norte, coube à Companhia de Plymouth os territórios do sul. As empresas tinham autonomia para a exploração dos territórios, mas estavam subordinadas ao Estado inglês. A concessão ocorreu 20 anos depois da chegada dos primeiros colonizadores. Um grupo de 91 homens, 17 mulheres e 9 crianças desembarcou na ilha de Roanoke em 1587. Em 1590 não havia vestígios do grupo liderado por Walter Raleigh. Nunca foi determinado o destino dos colonizadores. Temendo hostilidades dos indígenas locais, a Companhia de Londres enviou uma comitiva mais robusta para a América. Embarcaram em 3 navios 144 homens, com destino ao atual território da Virgínia. O grupo desembarcou na Baía de Chesapeake no primeiro semestre de 1607 e iniciaram o assentamento denominado Jamestown. Após um insucesso na busca de ouro e outros produtos exploráveis, os colonos aprenderam a cultivar tabaco. As fazendas de tabaco receberam reforço do trabalho escravo a partir de 1619. Jamestown é o embrião para o nascimento de outras colônias no sul. Surgem assim Maryland, 1632, Carolina do Norte e Carolina do Sul, 1633, e a Geórgia, 1733. As colônias do Sul foram marcadas pela tolerância religiosa. Maryland, por exemplo, era uma colônia católica liderada por Lord Baltimore. Os empreendimentos coloniais do Norte também foram marcados pelo domínio de religiosos. Os primeiros grupos de colonos chamados de peregrinos chegaram à região de Plymouth em 1620. Os colonos passaram a se estabelecer na região denominada Massachusetts, considerada mais liberal. Na região, os colonos dominaram os nativos e com eles aprenderam a dominar a caça, a pesca e a agricultura. Próspera, Massachusetts expandiu as colônias e gerou os territórios que ficaram conhecidos como Nova Inglaterra. Os territórios compreendiam as colônias de Connecticut, New Haven, Rhode Island e Nova Hampshire. Diferente do sul, as colônias do norte eram caracterizadas pela cultura voltada à subsistência e pelo trabalho livre. Por último, surgiram as colônias do centro. Nova York, Delaware, Pensilvânia e Nova Jersey eram marcadas pela liberdade religiosa e o pensamento liberal. Nessa região, os colonos criavam pequenos animais e mantinham estruturas semelhantes às colônias da Nova Inglaterra. As colônias inglesas contavam com 250 mil habitantes, entre colonos e negros, escravizados em 1700. À véspera da independência dos Estados Unidos, em 1775, a região já contava com 2,5 milhões de habitantes. Apesar dos interesses políticos e religiosos diversos, os colonos mantiveram a unidade para proclamar a independência em 4 de julho de 1776. Colonização portuguesa e espanhola. Portugal e Espanha usaram o modelo de colônias de exploração no processo colonial do continente americano.
Os territórios correspondem hoje à América Latina e América Central. Características: extrativismo, extermínio de povos ancestrais, uso de mão de obra escrava, ausência de autonomia política em relação à metrópole, ausência de liberdade religiosa, sistema de plantation. Colonização. Colonização francesa e holandesa, né? Nessa área da colonização inglesa. França e Holanda entraram tardiamente nas atividades de grandes navegações em busca de novos territórios porque estavam buscando soluções internas para conflitos. No caso da Holanda, foi preciso lutar pela própria independência da Espanha em 1581. Os dois países tentaram invadir territórios já ocupados no Brasil, mas foram expulsos pelos portugueses. A França estabeleceu colônias em parte do território atual do Canadá e no Haiti. Já a Holanda explorou a área que hoje corresponde à cidade de Nova York. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver mais um pouco aqui. Seguindo aqui mais um pouco sobre a colonização inglesa na América do Norte. A colonização inglesa nas Américas resultou principalmente na formação das 13 colônias no norte do continente americano. Das 13 colônias. Então, a participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus para novas terras ocorreu posteriormente às empreitadas realizadas por Portugal e Espanha, que desde os séculos XV haviam se lançado as expedições no Oceano Atlântico. Apesar da diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias no norte do continente americano, conhecidas como as 13 colônias. Certo? A primeira tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter Raleigh, que organizou 3 expedições à região no fim do século XVI. Raleigh não conseguiu o sucesso esperado com as expedições em virtude dos constantes ataques dos povos indígenas que habitavam o local. Mas por volta de 1607, Raleigh conseguiu constituir uma colônia na América do Norte, a Virgínia. Nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth I, que era solteira. Então, a intensificação do processo colonizador se daria apenas na metade final do século XVII, em decorrência das várias situações políticas e econômicas que ocorriam nas Ilhas Britânicas. Após a vitória sobre a invencível armada, esquadra do rei espanhol Filipe II, comerciantes ingleses, em conjunto com o Estado, passaram a formar companhias de comércio marítimo, destacando-se a Companhia das Índias Orientais, o que intensificou os contatos com as terras americanas. Outro estímulo da coroa inglesa foi dado às ações de pirataria nas águas do Atlântico. Um grande impulso a esse comércio foi conseguido com a aprovação em 1651 dos atos de navegação que estipulavam que poderiam desembarcar nos portos ingleses apenas as mercadorias dos navios britânicos ou da nacionalidade de origem das mercadorias. Paralelo a essa situação econômica, havia as disputas políticas e as questões sociais na Inglaterra, principalmente em torno das sucessões dinásticas, das perseguições religiosas e do despovoamento dos campos. Francis Drake foi o pirata que virou nobre inglês ao receber o título de Sir. A perseguição religiosa aos puritanos, os calvinistas ingleses, principalmente depois da criação do anglicanismo com Henrique VIII, levou a se deslocarem para a América. O objetivo era criar espaços de vivência onde podiam exercer livremente seus preceitos religiosos. A primeira expedição de puritanos para a América do Norte ocorreu em 1620, quando o navio Mayflower atracou onde hoje se localiza o estado de Massachusetts.
Nessa região, os puritanos criaram o primeiro núcleo de colonização conhecido como Plymouth. Além das disputas políticas e religiosas que em períodos diferentes levaram anglicanos e puritanos à América, houve também a expulsão de grande parte da população camponesa dos campos, principalmente com os cercamentos. Esse processo de cercamento de terras por grandes proprietários gerou um inchaço populacional urbano, contribuindo para que parte da população emigrasse para a América do Norte. A religião puritana contribuiu para a colonização inglesa no sentido de que a religião preconizava que através do trabalho se poderia alcançar a graça e a salvação divina. Os preceitos religiosos serviram para consolidar uma ética do trabalho, contribuindo para a prosperidade dos colonos e também conformando um rígido código de conduta social. Essa situação verificou-se mais na região norte das 13 colônias, que ficou conhecida como Nova Inglaterra. Faziam parte da Nova Inglaterra as colônias de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Com clima temperado semelhante ao que existia na Inglaterra, desenvolveram-se atividades econômicas ligadas à pesca, à pecuária, a atividades comerciais e à produção manufatureira. Em virtude da maioria de puritanos na região, a intolerância religiosa também marcou a forma de organização social da região. Ao contrário dessa intolerância religiosa, da Nova Inglaterra, as colônias centrais Nova York, Delaware, Pensilvânia e Nova Jersey mostraram-se mais abertas à vinda de grupos sociais de distintas crenças. Além disso, destacou-se na colonização dessas áreas a presença de holandeses, suecos, escoceses e de outros povos europeus. No aspecto econômico, as colônias centrais aproximavam-se de suas vizinhas do norte, ganhando destaque a formação de um importante centro comercial na cidade da Filadélfia. Essas duas regiões conheceram o desenvolvimento de uma economia autônoma da metrópole, mercantil e manufatureira, uma característica distinta das colônias do sul. Região formada pelas colônias da Virgínia, Maryland, Carolina do Norte e Geórgia, o sul das 13 colônias era marcado pela produção agrícola em sistema de plantation, monocultura trabalhada por mão de obra escrava em grandes propriedades e destinadas à venda no mercado europeu. Existia nessa região uma lógica de povoamento distinta em face do trabalho escravo e da produção agrícola de tabaco, algodão, arroz e do índigo, anil, para a Europa. Apesar das diferenças que unia essas colônias, além da origem comum da maioria da população, foi a política de extermínio realizada contra os povos indígenas da região. Apaches, Sioux, Comanche, Cheyennes, Iroqueses e Esquimós foram exterminados e expulsos de suas terras pelos colonizadores europeus. Estátua de Massasoit, um dos chefes do Wampanoags. As populações indígenas foram exterminadas durante a colonização inglesa. Havia ainda a dependência da metrópole inglesa, porém essa dependência era muito diferente da verificada nas colônias portuguesas e espanholas. Os embates políticos na metrópole inglesa dificultavam um controle maior sobre as colônias americanas. Porém, a partir do século XVIII, quando o desenvolvimento econômico capitalista e a estabilidade política foram alcançados na Inglaterra, a monarquia parlamentar buscou delinear uma nova política colonial de ampliação da restrição econômica e de aumento da tributação sobre os colonos. Estes seriam os principais motivos para as lutas de independência que se iniciaram em 1776. Ok. Vejamos aqui. Tem mais uma coisa a ser falada. Então. Deixa eu ver. Então, falar aqui rapidinho sobre as 13 colônias e a formação dos Estados Unidos. As 13 colônias eram povoações instaladas pelos britânicos na costa leste da América no decorrer do século XVII. Os colônios se fixaram entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches, constituindo o embrião dos futuros 13 estados americanos.
As 13 colônias. Situadas no litoral atlântico, as 13 colônias se desenvolveram de maneira distinta entre si e marcaram profundamente a formação dos Estados Unidos. As 13 colônias eram constituídas por 1. Carolina do Norte, 2. Carolina do Sul, 3. Connecticut, 4. Delaware, 5. Geórgia, 6. Rhode Island, 7. Massachusetts, 8. Maryland, 9. New Hampshire, 10. Nova York, 11. Nova Jersey, 12. Pensilvânia e 13. Virgínia. Formação das 13 colônias. Oficialmente, a colonização inglesa começou em 1607 com a fundação da cidade de Jamestown, na Virgínia. A ocupação ocorreu no decorrer do século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia um período de revoluções e disputas políticas e religiosas. Por discordar das ideias absolutistas e teológicas discutidas durante a Revolução Puritana, grupos de protestantes, calvinistas e presbiterianos deixaram a Grã-Bretanha e encontraram na América um novo lar para escapar das perseguições. Este território pertencia, segundo o Tratado de Tordesilhas, à coroa espanhola. No entanto, naquele momento, os espanhóis estavam ocupados em conquistar a região que hoje representa o México e o Peru e acabaram não ocupando essa zona. Ainda assim, os espanhóis se estabeleceram na Flórida em 1565 na costa oeste. Características das 13 colônias. Segundo a localização geográfica, as colônias da costa leste da América do Norte podem ser divididas em três: Nordeste, Nova Inglaterra, Centro e Sul. Cada uma delas desenvolveu um perfil socioeconômico diferente. Vejamos. Colônias do Nordeste, Nova Inglaterra. Os peregrinos que chegaram no barco Mayflower formam parte da colonização da Nova Inglaterra. A região norte das 13 colônias foi denominada de Nova Inglaterra e compreendia os territórios de Massachusetts, Delaware, Connecticut, Rhode Island e Maine. Os colonos se dirigiam ali especialmente em busca de liberdade religiosa e política. Assim desenvolveram uma ligação muito forte entre a religião e a política, pois as decisões eram tomadas em assembleias na igreja. O clima era hostil e a agricultura não era rentável. Desta maneira, os colonos se dedicaram à pesca e à captura de baleias, fazendo o porto de Boston a principal porta de saída e entrada de produtos. Apesar da mão de obra livre ser predominante, existiam africanos escravizados que faziam os trabalhos domésticos. Alguns eram livres, mas ainda assim tratados de forma inferior a uma pessoa branca. As colônias do centro estavam formadas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware, Tinha as colônias do centro. As colônias do centro estavam formadas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Nesta zona houve ocupação de holandeses, suecos e alemães, que gradualmente foram expulsos pelos colonos britânicos. Nessa região, o clima era mais favorável ao cultivo e foi desenvolvido tanto a agricultura de subsistência como aquela que permita a venda de excedente. O trabalho escravo convivia com a mão de obra livre. Igualmente foram instaladas fábricas têxteis e de siderurgia. Ocorria trocas comerciais entre colônias espanholas e portuguesas na América do Sul, que incluíam o tráfico humano com a África. E colônias do Sul. As colônias do Sul estavam constituídas por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Ao contrário das colônias do Norte, as áreas exploradas na região sul da costa leste tiveram ocupação distinta. Nessa região, o clima era subtropical, o que favoreceu a implantação da monocultura de produtos como arroz, algodão e tabaco. No sul era mais comum o trabalho da lavoura ser realizado por negros escravizados. A produção era voltada basicamente para a exportação e baseada na grande propriedade. Independência das 13 colônias. As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os governadores recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficava responsável pelo recolhimento de tributos. Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa.
se comparadas ao modelo espanhol e português. Isso acabou gerando uma consciência nos colonos de que eles não precisavam da Inglaterra para se desenvolver. 2 séculos mais tarde, esse pensamento seria o indutor do processo de independência. Principais causas da independência. O processo de independência das 13 colônias ocorreu ao longo do século XVIII e teve como pano de fundo as disputas territoriais entre os colonos ingleses e franceses. A Guerra dos 7 Anos, que levou à crise financeira da Grã-Bretanha, fez com que os britânicos aumentassem os impostos cobrados nas 13 colônias a fim de cobrir as despesas da guerra. Além disso, os colonos também receavam que a metrópole não os socorreria em caso de ataques indígenas, o que acabou provocando um sentimento de que haviam sido esquecidos pela metrópole. Com a difusão das ideias iluministas da Europa e sua mensagem de liberdade política, os colonos entenderam que poderiam dispensar o governo britânico. O estopim para formalizar a independência foi o imposto do selo estabelecido pela Grã-Bretanha e a imposição do monopólio da venda do chá à Companhia das Índias Orientais sem a aprovação dos colonos. Ok, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Falaremos agora sobre os exercícios de fixação da colonização espanhola na América, ok? Para frisar o tema, ok? Então vamos lá. Questão 1. A conquista e a colonização europeias na América entre os séculos XVI e XVII condicionaram a formação de sociedades coloniais diversas e particulares. Sobre tais sociedades, podemos afirmar que: afirmação 1. Nas áreas de colonização espanhola, explorou-se exclusivamente a força de trabalho das populações ameríndias sob a forma de relações servis como a mita e a encomenda. 2. Nas áreas de colonização portuguesa, particularmente nas regiões destinadas ao fabrico do açúcar, foi empregada em larga escala a mão de obra escrava de negros africanos ou de indígenas locais. 3. Ao norte do litoral atlântico norte-americano, área de colonização inglesa, houve estabelecimento de pequenas e médias propriedades nas quais se utilizou tanto o trabalho livre quanto a servidão por contrato. 4. Na região do Caribe, em áreas de colonização inglesa e francesa, assistiu-se à implantação da grande lavoura voltada para a exportação e assentada no uso predominante da mão de obra de escravos africanos. Então essa qual seria a certa? Letra C. Letra C. 2, 3 e 4 estão corretos. Ok? Nas áreas de colonização portuguesa, particularmente nas regiões destinadas ao fabrico do açúcar, foi empregada em larga escala a mão de obra escrava de negros africanos ou de indígenas locais. 3. Ao norte do litoral atlântico norte-americano, na área de colonização inglesa, houve estabelecimento de pequenas e médias propriedades nas quais se utilizou tanto o trabalho livre quanto a servidão por contrato. E 4. Na região do Caribe, em áreas de colonização inglesa e francesa, assistiu-se à implantação da grande lavoura voltada para a exportação e assentada no uso predominante da mão de obra de escravos africanos. Okay. Então ficou essa aí, letra C. Nas áreas de colonização espanhola não foi explorada exclusivamente a mão de obra ameríndia. Houve locais como na região caribenha em que se fez uso da mão de obra de africanos escravizados. Ok. Vamos lá, questão 2. Vou ler um texto aqui a seguir. Um dos períodos da história do México mais riscados, apagados e emendados com maior fúria tem sido a da Nova Espanha. A Nova Espanha não se parece nem com o México pré-colombiano, nem com o atual. É muito menos com a Espanha, embora tenha sido um território submetido à coroa espanhola. Sobre a sociedade colonial construída em Nova Espanha, é correto afirmar que 1. Apoiava-se, como na sociedade colonial brasileira, em uma divisão bipolar entre senhores de um lado e escravos africanos do outro, visto que os indígenas haviam sido quase absolutamente exterminados no processo de conquista por doenças ou pela violência do colonizador. 2. Distinguia-se de outras sociedades coloniais, pois as diferenças sociais presentes nelas eram de classe e não de cunho ético.
Não importava a cor da pele para a determinação de um lugar social, mas as posses de um indivíduo. 3. Tratava-se, como em muitas sociedades coloniais, de uma sociedade de superiores e de inferiores, que, entretanto, reconhece os mestiços, filhos de senhores brancos com mulheres indígenas, como fazendo parte da elite política local, sendo chamados crioulos. 4. Recaíam exclusivamente os privilégios da sociedade colonial sobre a minoria branca, que apresentava, contudo, uma divisão interna entre aqueles brancos nascidos na Europa, ocupantes dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições claramente secundárias na hierarquia social. 5. Constituía-se uma sociedade com uma estrutura hierárquica, bem clara, em cuja base se encontravam os grupos desprovidos de quaisquer direitos sociais, índios e negros africanos, ambos trabalhando como escravos e sendo tratados exclusivamente como mercadoria, vendidos e comprados em grandes mercados nas principais cidades mexicanas. Então, aqui, qual seria a resposta? Vamos lá. Seria a letra D. Vamos lá. Seria recaíam exclusivamente os privilégios da sociedade colonial sobre a minoria branca, que apresentava, contudo, uma divisão interna entre aqueles brancos nascidos na Europa, ocupantes dos cargos de nível superior, e aqueles nascidos na América, ocupantes de posições claramente secundárias na hierarquia social. A distinção do local de nascimento era componente da divisão existente na elite da sociedade colonial espanhola. Ok. Vamos ver a questão 3. Sobre a sociedade colonial espanhola na América, indica a afirmativa que contém informações incorretas. Ok. Vamos lá. Sobre a sociedade colonial espanhola na América, indica a afirmativa que contém informações incorretas. A. O fato de ser nascido e criado na Europa ou no Novo Mundo. Deixa eu ver aqui. Perdão, pessoal, aqui. O fato de ter nascido e criado na Europa ou no Novo Mundo não influenciava nos privilégios detidos pelas classes mais abastadas, já que as posições ocupadas na pirâmide social estavam relacionadas apenas ao poder econômico. Segunda, o direito a uma propriedade geralmente concedida pelo rígido controle metropolitano garantia uma condição econômica confortável e a exploração da mão de obra daqueles que eram desprovidos de semelhante autonomia. Terceira, a maioria absoluta da população colonial era formada pelos indígenas, que tinham sua mão em obra sistematicamente explorada pelos espanhóis. 4. Fruto do envolvimento entre o europeu e o indígena, os mestiços viviam à margem da política colonial, sobrevivendo de expedientes variados nos espaços urbanos e rurais hispanos. 5. Os crioulos viviam uma condição econômica abastada, podendo praticar o comércio, deter a propriedade de terras, a exploração de força de trabalho nativa e escrava. Então, letra A. Apesar do poder econômico ter influência na localização dentro da estrutura social, o fato de ter sido nascido e criado na Espanha era uma determinação mais importante. O fato de ter sido nascido e criado na Europa ou no mundo não influenciava sim os privilégios detidos pelas classes mais abastadas, já que as posições ocupadas na pirâmide social estão relacionadas apenas ao poder econômico. Não, influenciava muito. Ok, questão 4. A primeira colonização foi feita por um punhado de homens na Espanha desde o início
A imigração era controlada pela Casa de Contratación. Precisava-se de uma licença para se instalar na América. Só os súditos da coroa de Castela podiam consegui-la. Os conversos de origem judaica estavam excluídos. Ao chegar à América, esses espanhóis passaram a gozar de privilégios pelo nascimento e criação na Europa. Ocupando os altos postos civis e militares, indica a alternativa que denomina corretamente esses espanhóis. 1. Crioulos. 2. Cabildos. 3. Chapetones. 4. Encomendeiros. 5. Mestiços. Então, 4C. Chapetones. Entendeu? São chapetones. Ao chegar na América, os espanhóis passaram a gozar de privilégios pelo nascimento e criação na Europa, ocupando os altos postos civis e militares, chapetones. Entendeu? Vamos mais um pouquinho aqui. Outra sequenciazinha de exercício aqui, questão 1. No século XVI, a conquista e ocupação das Américas pelos espanhóis, letra A, desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio. B, contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena concentrada nas áreas de mineração. C, eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. D, dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. E E, impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Qual seria a correta? Letra D. D de dado. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Né? Conquista e ocupação das Américas pelos espanhóis dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. A colonização espanhola foi caracterizada pela grande violência contra as populações indígenas e pela instauração de métodos de organização agrária distintos dos que eram praticados pelas populações nativas. O Estado obteve grandes lucros com a economia mercantil, estimulando a economia da metrópole e a manutenção do monopólio comercial. 2. Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492 com o navegador genovês Cristóvão Colombo no comando das naus. Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas, principalmente depois das expedições de Hernán Cortés. A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo em qual região do continente americano? Hernán Cortés, né? Letra A, sobre os Incas, na região andina. B, sobre os Aztecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. C, sobre os Maias, na região amazônica. D, sobre os Tupis Guaranis, na Bacia do Prata. Então, letra certa, questão B. Sobre os Aztecas, nos territórios onde hoje se localiza o México. Né? Depois de Hernán Cortés, esse conquistador espanhol. Entendeu? As expedições de Hernán Cortés contra os aztecas na região onde hoje se localiza o México foram marcadas pela extrema violência e brutalidade contra as populações nativas. Questão 3. Explique sucintamente os motivos que levavam os espanhóis a subjugarem as civilizações pré-colombianas, mesmo sendo numericamente inferiores. Então, a extrema violência empregada pelos espanhóis aos povos nativos americanos foi marcada pelo uso de potentes armas de fogo que eram desconhecidas por essas civilizações. Além da utilização dos cavalos e animais desconhecidos em terras americanas naquela época, havia ainda a propagação de doenças que matavam rapidamente os nativos quando entravam em contato com os espanhóis, já que eles desconheciam as doenças e não tinham imunidade a elas. Por fim, podemos citar o fato de os espanhóis utilizarem uma tática de divisão entre os povos indígenas, incentivando confrontos decorrentes de conflitos já existentes, que os enfraqueciam perante os espanhóis. Questão 4. As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na América
no início da colonização foram, respectivamente, a cacau na América Portuguesa e a mineração da prata e do ouro na América Espanhola. B, a mineração na América Portuguesa e a monocultura do tabaco na América Espanhola. C, a monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa e a pecuária na América Espanhola. D, a monocultura de cana-de-açúcar na América Portuguesa e a mineração ouro e prata na América Espanhola. E é a monocultura de algodão na América Portuguesa e a pecuária na América Espanhola. Então ficou letra D. Letra D, a monocultura da cana-de-açúcar na América Portuguesa e a mineração de ouro e de prata na América Espanhola. No caso português, a agricultura de cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica em sua colônia americana, por não haver descoberto metais preciosos no início da conquista. Ao contrário, os espanhóis souberam desde o início da existência e localização de metais preciosos em terras americanas, principalmente pelo uso que os nativos da América Central e dos Andes faziam destes metais. Eles usavam, né? Ok. Oi, pessoal. Continuando aqui, agora vamos falar sobre os exercícios de fixação sobre as colônias inglesas na América, colonização inglesa na América, ok? Exercícios de fixação. Questão 1. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses, perseguidos por suas ideias políticas anti-absolutistas e por suas crenças religiosas protestantes calvinistas, abandonaram a Inglaterra, fixando-se na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa nessa região foi facilitada pela propagação das ideias iluministas que preconizavam a proteção e o respeito aos direitos naturais dos governados. B, pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. C, pelo abandono dessa região por parte da Espanha, que então atuava no eixo México-Peru. D, pela possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias com produção destinada ao mercado europeu. E E, pelas consciências e políticas dos colonos americanos, desde logo treinados nas lutas coloniais. Questão certa ficou B. Vamos conferir aqui. Pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão metropolitana. A religião puritana teve um papel fundamental no processo de formação dos Estados Unidos. Boa parte dos colonos que migraram para a América do Norte partilhava da fé protestante e da perspectiva da predestinação divina para colonizar esse lugar. Questão 2. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar: A. Baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com as novas colônias do Norte e com o Caribe. B. Baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. C. Baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. D. Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de diversos produtores de tecidos vindos da região de Manchester. E caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola monocultora. Então, questão 2 ficou letra C. Letra C, pessoal. Baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos como o tabaco e o algodão. As colônias do Sul. Ao contrário das colônias que se desenvolveram no norte da faixa litorânea atlântica dos Estados Unidos, as colônias sulistas caracterizaram-se pelo predomínio da mão de obra escrava negra e pelo sistema de plantation, isto é, um sistema de economia essencialmente agrário, com cultivo de produtos em grandes lavouras para exportação. Ok. Vamos para a questão 3. Torna-se claro na leitura do Mayflower Compact, acordo firmado pelos colonos a bordo do navio Mayflower em 1620, que se tornaria a base para a constituição do primeiro sistema de governo em solo norte-americano.
que a viagem ao Novo Mundo, bem como o estabelecimento de um arranjo político para administrar o empreendimento, era tarefa subordinada primeiramente a Deus e à fé cristã, e apenas subsidiariamente ao poder secular do rei da Inglaterra. Segundo o texto, de acordo com a colônia, seria fundada para a glória de Deus e o avanço da fé cristã e a honra de nosso rei e nosso país. Um sistema religioso e um propósito espiritual presidia a ordem política. A partir da leitura do texto é possível dizer que os pais fundadores das 13 colônias usaram o subterfúgio da religião para ludibriar e convencer adeptos a embarcarem na aventura americana. B. A religião estava à frente dos anseios dos pais fundadores, porém isso não constava no Mayflower Compact, sendo falsa a informação apresentada pelo autor. C. Os pais fundadores possuíam acordos com a coroa inglesa e usavam a religião apenas simbolicamente para não comprometer tais acordos. D. A crença religiosa foi determinante para o início da colonização inglesa na América e essa importância foi referendada no Mayflower Compact. E. A crença religiosa não teve importância alguma entre os colonos ingleses, haja vista que estes fugiram da Inglaterra em razão das guerras civis religiosas. Então, qual seria a certa? Seria letra D. A crença religiosa foi determinante para o início da colonização inglesa na América, e essa importância foi referendada no Mayflower Compact. O texto aponta o primeiro registro em documento autêntico dos princípios fundamentais de organização social e política dos colonos ingleses que migraram para a América. Esse documento, Mayflower Compact, firmado ainda antes do desembarque dos tripulantes, destaca a importância da religião para aqueles que se aventuraram na construção de uma nova Inglaterra. Questão 4. Questão 4, né? Questão 4. A colônia da Pensilvânia foi fundada pelo colono William Penn, a partir de uma doação de terras dada pelo rei Carlos II. Sobre essa colônia pode-se dizer que, colônia da Pensilvânia, letra A, sua sede era a cidade da Filadélfia, que ficou conhecida por uma intensa atividade comercial e por ter sido planejada urbanisticamente. B, fica no extremo sul ao lado da colônia da Geórgia. C, não tinha o mesmo cosmopolitismo das colônias do sul dos Estados Unidos, sendo fundamentalmente agrária. D, Filadélfia era uma cidade grande para os padrões da época, mas não resistiu por muito tempo à concentração populacional. E, os únicos religiosos que não habitaram a região da Filadélfia, na Pensilvânia, foram os Quakers, seita fundada na Inglaterra por volta de 1640. Vamos ver qual é a correta. Então aqui ficou questão 4, letra A. Colônia da Pensilvânia, né? Sua sede era a cidade de Filadélfia, que ficou conhecida por uma intensa atividade comercial e por ter sido planejada urbanisticamente. A cidade da Filadélfia caracterizou-se por ser um grande centro urbano e comercial na região central das 13 colônias. Foi nessa cidade também que se desenvolveu a comunidade dos Quakers, a seita que pregava o retorno às bases do cristianismo primitivo. Ok? Vamos aqui para mais umas perguntinhas. Questão 1. A fundação da Virgínia e da Nova Inglaterra no início do século XVII fez a Inglaterra adentrar a disputa colonial no Novo Mundo. Nos vastos domínios dos impérios ibéricos nas Américas foram produzidas sociedades muito diversas e complexas, por exemplo, as do VR, da Nova Espanha e as da região caribenha e as do VR do Peru. Entretanto, também nas colônias britânicas, desde a sua formação, fortes diferenças acabaram forjando sociedades bem diversas. Essa diversidade foi expressão de vários fatores, entre eles estão 1. O fato de os propósitos das companhias de comércio de Londres e de Plymouth terem sido radicalmente distintos, tal como as populações transportaram para a América. 2. O predomínio dos interesses mercantis e escravistas nas colônias da Virgínia
ao sul, contrastando com as motivações de ordem mais religiosa e política dos puritanos que orientaram a ocupação das colônias ao norte. 3. A dificuldade de a Igreja Anglicana fazer valer sua autoridade e administração nas colônias do norte, berço da intolerância religiosa, locides separatistas religiosos, os congregacionistas presbiterianos, batistas e anabatistas. 4. A decisão prévia do rei James I de oferecer colônias particulares a donatários ou proprietários, como William Penn e Lord Baltimore, na região das colônias do meio. Qual seria a correta? Correta seria a letra C. A 2 e a 4 estão corretas. O predomínio dos interesses mercantis e escravistas nas colônias da Virgínia ao sul, contrastando com as motivações de ordem mais religiosa e política dos puritanos que orientaram a ocupação das colônias ao norte. E a decisão 4. A decisão prévia do rei James I de oferecer colônias particulares a donatários ou proprietários como William Penn e Lord Baltimore, na região das colônias do meio. A diferença nos objetivos econômicos e políticos do sul e do norte das colônias inglesas foi caracterizada pelo fato de no sul o trabalho escravo ser utilizado nas grandes fazendas de monocultura e no norte haver a pequena propriedade e uma maior liberdade religiosa e política, não ocorrendo escravismo em larga escala. A destinação de colônias a particulares resultou também na criação de diversidade na sociabilidade dos habitantes das colônias do meio. Ok? Questãozinha 2. Para o progresso do armamento marítimo e da navegação, que sob a boa providência e proteção divina interessam tanto a prosperidade, a segurança e ao poderio deste reino, nenhuma mercadoria será importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade, ou em possessão de Sua Majestade na Ásia, América e África, noutros navios, senão nos que pertencem a súditos ingleses, e que são comandados por um capitão inglês, tripulados por uma equipagem com 3/4 de ingleses. Nenhum estrangeiro poderá exercer o ofício de mercador ou corretor num dos lugares supracitados, sob a pena de confisco de todos os seus bens e mercadorias. Segundo ato de navegação de 1660. Okay? Por meio do ato de navegação de 1660, o governo inglês primeiro, A. Estabelecer que todas as mercadorias comercializadas por qualquer país europeu fossem transportadas por navios ingleses. B. Monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria naval inglesa, aumentando ainda mais a presença da Inglaterra nos mares do mundo. C. Enfrentava a poderosa França, retirando-lhe a posição privilegiada de intermediária comercial em nível mundial. D. Desenvolvia sua marinha e incentivava a indústria, expandiu o império, abrindo novos mercados internacionais ao seu excedente agrícola. E protegia os produtos ingleses, matérias-primas e manufaturados que deveriam ter sua saída dificultada de modo a gerar acúmulo de metais preciosos no reino inglês. Então, ok. Para dizer, então vamos ver se está correto ou se está incorreto. Então, estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por meio do ato de navegação 1660, o governo inglês estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por qualquer país europeu fossem transportadas por navios ingleses. Então, A. Refere-se a mercadorias de todos os países, mas o ato referia-se ao produzido na Inglaterra. Essa está incorreta. B. Monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria naval inglesa, aumentando ainda mais a presença da Inglaterra nos mares do mundo. Está certo. Vamos lá. C. Enfrentava a poderosa França, retirando-lhe a posição privilegiada de intermediária comercial em nível mundial. Não, o enfrentamento na época não era com a França, era com a Holanda, e não com a França. D.
Desenvolvia sua marinha, incentivava a indústria, expandia o império, abrindo novos mercados internacionais ao seu excedente agrícola. Tá errado, porque o objetivo era o de não escoar o excedente agrícola. Entendeu? Não escoava o excedente agrícola. E letra E. Proteger os produtos ingleses, matérias-primas e manufaturados que deveriam ter sua saída dificultada de modo a gerar acúmulo de metais preciosos no reino inglês. É incorreta também, porque o objetivo do ato era estimular o escoamento dos produtos manufaturados e não dificultar. Ok, vamos para a questão 3. Vamos ver. Vamos aqui mais uma questãozinha. Questão 3. Os calvinistas que habitavam a Inglaterra foram os primeiros a se deslocarem para a América do Norte, para povoá-la e colonizá-la, fugindo da perseguição religiosa, decorrendo da criação do anglicanismo. Qual o outro nome pelo qual os calvinistas ingleses eram conhecidos? Vamos lá. A. Huguenotes. B. Quakers. C. Anabatistas. D. Puritanos. Ou é Mormons? Eram D. Qual outro nome pelo qual os calvinistas ingleses eram conhecidos? Como puritanos. Fixaram-se nas colônias do norte, formando a Nova Inglaterra. Os puritanos eram os calvinistas ingleses. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço a todos.